Pastas lubrificantes ou pastas de montagens? Saiba como fazer a melhor escolha. Eu já comentei aqui diversas vezes no nosso canal o que é uma pasta lubrificante ou uma pasta de montagem. Normalmente trata-se de um lubrificante com alto teor de lubrificantes sólidos, podendo chegar até quase 50% de lubrificantes sólidos em sua composição. Agora, para que possamos escolher qual é a pasta lubrificante ou a pasta de montagem mais adequada para a sua aplicação, precisamos conhecer basicamente três pontos, três coisas importantes. A primeira, qual é o par metálico? Ou seja, que tipo de metal que eu estou tentando separar as superfícies? É um metal ferroso, por exemplo? É um aço carbono? É um aço inox? Ou de repente é um metal não ferroso, como por exemplo ligas de cobre ou ligas de alumínio? Então é importante saber, em primeiro lugar, qual é o par metálico. O segundo grande critério que a gente tem que levar em consideração, qual é a temperatura de operação, principalmente as máximas temperaturas. Existem pastas lubrificantes ou pastas de montagem que podem suportar temperaturas de até 1400 ou 1500 graus Celsius. Então é importantíssimo saber qual é a temperatura de operação daquele seu par metálico, daquele seu conjunto que você quer facilitar depois da desmontagem. Tanto as temperaturas máximas quanto as temperaturas mínimas também. Existem situações em que você tem temperaturas negativas, então é importante saber qual que é a faixa de temperatura que esse elemento de máquina vai trabalhar. E o terceiro grande critério é saber qual é o ambiente. Em que ambiente esse conjunto todo está inserido. Por exemplo, se você tem presença de água salina, água do mar, é uma determinada condição. Se você tem água, por exemplo, água doce, é uma outra condição. Se você tem um ambiente um pouco mais oxidante, é outra condição. Se você tem presença de oxigênio, por exemplo, também é uma outra condição. Então tudo isso é importante sabermos quais são essas condições de operação. Então, em primeiro lugar, qual que é o par metálico, segundo, qual é a faixa de temperatura e terceiro, qual é o ambiente. Voltando para a parte agora que a gente começa a comparar uma pasta lubrificante ou uma pasta de montagem com outra, tá? E aqui eu quero usar os nossos melhores exemplos, que são as pastas de montagem da OKS. O que eu tenho que levar em consideração? O tipo de lubrificante sólido. Existem vários tipos de lubrificantes sólidos utilizados nas pastas de montagem. Exemplo, bisulfeto de molibdênio, ou mais conhecido como MOS2. Esse tipo de lubrificante sólido, ele é bastante utilizado, mas ele tem algumas restrições, principalmente na presença de umidade. Então toda vez que eu tenho alguma coisa com água ou com umidade, eu não recomendo a utilização de pastas com bisulfeto de molibdênio. Um outro lubrificante sólido bastante utilizado é o grafite, que pode ser utilizado em várias apresentações. A mais indicada é a que proporciona os melhores resultados, normalmente ela está na fase ou no tipo de disposição lamelar. Tá? Esse tipo de disposição facilita muito a atuação dessa pasta lubrificante ou dessa pasta de montagem, reduzindo drasticamente o coeficiente de atrito. E o grafite, por si só, ele tem uma ótima característica de suportar temperaturas um pouco mais elevadas. Existem situações que você, acima de 450 graus, você pode utilizar o grafite e ele vai muito bem. Um outro lubrificante sólido bastante utilizado é o famoso PTFE, ou mais conhecido como politetrafluoretileno, que também está presente em grande parte de algumas pastas de montagem. A vantagem do PTFE é que ele é totalmente inerte na presença de oxigênio, na presença de outros gases ou outros elementos, e ele tem uma capacidade de suportar temperaturas até mais altas do que o próprio grafite. Agora, se você quiser trabalhar com temperaturas muito mais elevadas, acima de 900 graus Celsius, por exemplo, vai precisar de lubrificantes sólidos base cerâmica. E esses lubrificantes sólidos base cerâmica estão presentes em algumas das nossas pastas da linha da OKS. Então, toda vez que você quiser fazer uma comparação, mesmo que seja mais superficial ou de imediato, comece a avaliar a presença aí, no caso dos lubrificantes sólidos, quais são, a faixa de temperatura, quais são as faixas de temperatura, tanto negativa quanto positiva, tá? E a capacidade de suportar determinados ambientes. Feito isso, você já começa a ter um ótimo parâmetro para poder começar a tomar a decisão de qual é o lubrificante ou de qual é a pasta de montagem mais indicada para você. Agora existe um outro ponto muito importante, que é o coeficiente de atrito. Todos os fabricantes e elementos de fixação, como por exemplo porcas e parafusos, na maioria das vezes eles determinam qual que seria o coeficiente de atrito ideal para a fixação do conjunto. Tá?
E a utilização de uma pasta de montagem da OKS vai permitir com que você faça o ajuste correto, o ajuste mais preciso para chegar naquele coeficiente de atrito necessário para a fixação, necessário para o torque. E agora você também tem que lembrar que a pasta de montagem, ela facilita a desmontagem propriamente dito. Então procure nas fichas técnicas, procure nos catálogos da linha de pastas de montagem da OKS, que você vai encontrar qual que é o torque para soltar, qual que seria o torque mínimo para soltar. Diante dessas informações, você consegue determinar e escolher qual é o lubrificante ou qual é a pasta de montagem mais adequada para a sua aplicação. Agora, como uma dica final, como uma dica bônus, o que eu posso dizer para você? Não utilize pasta no lugar de graxa. Toda vez que você se deparar com uma aplicação em que requeira a utilização de graxa, use graxa, tá? Não faça a substituição. É muito importante você evitar em todas as condições ou o máximo possível a utilização de pasta no lugar de graxa. Por melhor que você ache que a pasta vai funcionar muito bem, mas pasta é para trabalhar numa condição mais extrema, em condições, na maioria das vezes, de temperaturas mais elevadas. Lembre-se que, na maioria das vezes, em até 200 graus Celsius, a pasta acaba atuando mais ou menos como um lubrificante. E acima de 200 graus Celsius, por conta da evaporação do óleo, você acaba utilizando mais como um separador. Espero que você tenha gostado desse conteúdo para te ajudar a esclarecer um pouquinho, para te auxiliar na escolha da pasta mais adequada para a sua aplicação, mas não se esqueça de entrar em contato conosco. Teremos o máximo prazer em lhe fornecer todas as informações necessárias sobre essas pastas. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.